Opa galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E vocês podem pensar, eu tô no Minecraft, eu vou gravar Minecraft. Não. Por mais que eu tô com o Minecraft aberto, preciso falar uma coisa. Eu vou baixar o som, porque hoje eu não vou fazer game, eu vou jogar Minecraft enquanto eu explico uma coisa pra vocês. Então galera, eu vou jogando e explicando pra vocês. Muita gente aqui do canal é fã do meu jogo, nosso jogo, Legends of Artismo, que é Lendas do Artismo. E hoje eu tava prometendo há bastante tempo, e hoje eu vou contar a lore do jogo. Ou seja, esse vídeo vai ser meio longo. Pega uma água, pega uma pipoca, alguma coisa pra você comer, ou sei lá, dentro de sua cama, que ó, a história vai ser longa. Há muito tempo atrás, para ser mais exato, no ano de 1963, foi aberta uma fábrica. Uma fábrica onde um adulto normal de entre uns 45 anos, ele trabalhava lá naquela fábrica. Só que ele estava trabalhando ali normal e no horário entre mais ou menos nos 7 horas da tarde, ele estava trabalhando. A empresa era especialista em trabalhos como aquela empresa tinha trabalhos variados, porque não era só um trabalho, era mais a fabricação de produtos. Esse adulto, ele estava trabalhando ali de boa. Só que daí ele caiu porque ele trabalhava num setor. Esse setor, ele cuidava dessas coisas, das coisas mais tecnológicas da empresa, da fábrica. E daí ele foi lá, caiu e bateu a cabeça no computador. E só que naquele computador ele estava cauterizando um vírus. Só que não me perguntem como esse vírus ele conseguiu entrar dentro dele. E aquele homem, nos primeiros tempos, ele estava normal, ele estava só um pouquinho bambo, coisa, mas ele não fazia a mínima ideia do que aconteceu. E daí esse homem, percebendo que logo depois de alguns dias, mais ou menos, o homem ele desistiu porque ele estava se sentindo mal e o salário não era o tão alto, não era tão bom para pagar as contas médicas, porque ele estava tendo que ir no hospital para tratar desse vírus, que na verdade é mais meio que um hack que entrou dentro dele. E daí ele foi lá e ele decidiu, não me perguntem por quê, por enquanto não temos resposta sobre isso, mas ele decidiu abrir a própria empresa dele. Sabe qual que é o nome da empresa? Na verdade
não é questão de noob. Só que eles trabalhavam nessa empresa não era uma empresa, era um hospício. E daí, esse vírus, só que ele pensou que esse hospício ia ser grande, famoso, cheio de sucesso. Só que não. Ele gastou o dinheiro que era pra usar para pagar as contas médicas dele, abrindo um hospício que ninguém ia lá. E ele ia ficando cada vez mais pior, ele ia cada vez mais infectado, cada vez mais mal. Até que um dia, para ser mais exato, 27 de novembro, ele tava no banheiro, ele tava vomitando que ele tava muito mal. Muito mal. O cara, tipo, a pele dele tá começando a ficar verde. E daí, tipo, ele tava muito mal. E, tipo, ele, ele começou a tomar umas paradas. Cara, eu não vou falar isso daqui, mas uma coisa que quando tu usa, tu fica bem louco. Cara, eu não vou falar porque senão. E tipo, nesse hospício, ninguém sabia que ele tava. Porque até tinha umas pessoas. Galera, eu vou falar uma coisa, um detalhe. Quem não que. Tipo, é um bagulho muito pesado. Esses dias, e perto do dia 27 de novembro, ali por 29, o cozinheiro do hospício tava. Cara, isso é um bagulho muito pesado. Se você tiver menos de 10 anos, menos de 11 anos, eu recomendo você pular essa parte do vídeo. O cozinheiro, ele tava fazendo a comida normal de sempre, um arroz e feijão. Só que daí, uma pessoa do hospício, ela começou a ter um ataque, uma convulsão de raiva. E ela. E. Vamos dizer que essa pessoa. Ela pegou o cozinheiro pelo pescoço, jogou ele, empurrou ele no forno e transformou ele em janta. É isso, ele matou o cozinheiro e comeu. Tá. Então ele matou. E. E ele roubou o lugar do cozinheiro. Ou seja. Ah, e eu quero falar uma curiosidade. Esse cara que tem infectado com o vírus, que não foi o que matou o cozinheiro, que é o dono dos. O, esse cara que tá infectado, que é o dono dos bichos, ele foi que deu origem ao lenda do passado. Porque ele. Como ele usou aquelas coisas bem louconas, ele, ele ficou muito louco. Ele conseguiu. Ele achou um remédio muito barato e eficiente. E ele começou a tomar esse remédio. Só que aquele remédio, ele nos primeiros dias ele deu certo. Ele tá voltando ao normal, os efeitos dele tava se cauterizando, tá ficando normal. Só que ele parou de tomar o remédio, que o remédio acabou.
E daí ele tava começando a ficar branco, preto, porque o vírus, ele tava voltando. Só que daí o vírus voltou mais forte ainda. Assim ele crescendo uma boca no braço dele, e assim surgindo lenda do passado. Que caso vocês viram os shorts das layers dele música, ele tem sons antigos porque ele é antigo. E também o cozinheiro, entre aspas. Então vamos lá, uma pessoa do hospício matou o cozinheiro, cozinhou ele e comeu. É isso que aconteceu. E desse cozinheiro, entre aspas, não outro, porque o outro morreu comido. Ele virou ele é um killer no jogo. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Não temos uma aparência física oficial. Não temos uma aparência oficial para ele. Mas uma coisa que eu posso dizer. Ele é um maníaco. Então assim que o homem ele ficou infectado, o vírus ficando cada vez mais forte, coisa, ele começou a perder as forças e para ele o mundo tá ficando cada vez mais escuro, até que o vírus infectou ele por inteiro. E agora aquela alma vazia, vaga pelas ruas. Você sabe fazendo o que, né? Não vou falar novamente que eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Killer Cozinheiro para eu me redimir, porque como eu não posso mostrar a aparência dele, eu vou explicar os ataques dele. A primeira habilidade especial dele é que ele pode dar uma panelada na cabeça das pessoas. Tô brincando. Então eu vou contar um pouquinho da lore desse personagem. E tipo, ele era uma pessoa normal, que nem todas as outras. Só que é parece um slasher vanity. Ele não conseguia parar. O cara era fissurado em comer muitas carnes. Só que esses dias, cara, novamente eu vou contar uma coisa muito pesada. Ou seja, se você for menor de idade, é melhor você pular essa parte. Quando o cozinheiro... Tá, vamos chamar o cozinheiro maníaco que cozinhou o cozinheiro real. Vamos chamar ele de Robin. Robin. O Robin, ele tava na casa dele, normal. Só que ele tava com muita vontade de comer. Só que a carne tinha acabado.
não tinha nada para ele comer. E ele estava muito bravo. Porque os pais deles não tinham dinheiro para comprar muita comida, porque eles eram pobres. Só que daí o Robin, ele ficou revoltado e esfaqueou o pai dele. Por mais que o Legend of Artismo, ele é um jogo infantil, mas a lore dele não é não. A lore não é nem um pouco leve. Pior que a coisa mais leve da lore é que o dono do hospício literalmente bateu a cabeça num computador e entrou um vírus nele. Tá. Então, depois do incidente ter acontecido, a Polícia Federal, ela descobriu o que aconteceu e o menino, o Robin, na verdade, ele foi condenado. Só que, mesmo ele sendo preso, você acha que ele parou com essas macabrice de matar pessoas e cozinhar elas? Se você diz que sim, meus parabéns, que você está errado. Então, o Robin, ele ficou cada vez mais louco até que ele foi preso no hospício. E daí, que ele foi preso no hospício, eu vou contar só uma parte. Em outros vídeos eu vou explicar mais. E daí, o hospício foi ficando cada vez mais cheio, até que aconteceu a grande parte, uau, surpreendente da lore. Os caras detonaram o hospício e saíram vazados do hospício. Sim, isso mesmo, você ouviu. Os caras que estavam presos ali no hospício, os caras fizeram umas bananas de dinamite e detonaram cada parte do hospício e saíram vazados. E daí você pensou, daí aquela pessoa infectada com o vírus morreu também. Não, porque você lembra daquela parte que eu disse que ele tava vagando pelas ruas, brutalizando qualquer um? Pois é, foi ele que ajudou os caras do hospício a vazar. E agora eu vou contar um pouquinho da lore do Survival. Lembrando que esse vídeo vai ter 40 minutos. Por quê? 20 minutos explicando um pouco da parte sobre os killers, 20 minutos explicando um pouco da parte do Survival. Então, logo depois que aconteceu a explosão no hospício, os cidadãos da cidade, que são os survivals, eles precisam agir rápido, porque
Literalmente, tem uma pessoa saindo, tem um monstro, todo preto e branco, com uma boca no braço, correndo atrás de tu, eles tinham que agir rápido. Só que como era uma cidade assim, pequena, assim, vamos dizer, aquilo se tornou um problema. Porque, tipo, os survivals, eles tinham que fazer alguma coisa rápido. Porque se eles demorassem só um pouquinho pra agir, os killers, os fugitivos do hospício, iam agir, ó, e fazer a limpa. Porque tu já viu uma pessoa que tá no hospício que é normal? Eu não, porque eu nunca fui no hospício. Então, depois que daí eles tinham que fazer uma coisa rápido. E daí o exército ele entrou em contato com a prefeitura porque eles precisavam de tropa para enfrentar os killers. Porque os killers estavam na maldade para roubar a maquita de todo mundo. Então, galera, voltando ao vídeo, eu tava um tempão parado porque eu tinha que almoçar, não sou de ferro. Então, agora, lembrei. Eu não me lembro da parte que eu tava, eu vou recapitular um pouquinho. Acho que me lembrei, tá. Então, os sobreviventes. O município tava entrando em contato com o exército. Porque eles precisavam fazer uma coisa, porque senão a cidade literalmente seria extinta. Porque, né? Psicopatas hospícios saíram vazados e agora querem fazer a limpa. E daí, só que o exército já estava em uma guerra. Ou seja, os próprios survivals são os moradores dessa cidadezinha. E agora, e pra vocês, umas coisas vai ficar bem claras, como, tipo, vou dar um exemplo, o survival médico, que vai chegar daqui a alguns dias. Ele era um trabalhador daquela cidade. Ele trabalhava no hospital da cidade. O ferreiro que vai ter uma espada, que vai poder dar armadura. Tá, eu dei um spoiler, um pequeno spoiler. O ferreiro, coisa. São moradores da cidade. Tipo, não vai ter survival, coisa que eu, tipo, vou inventar coisa. Vai ser survival, bruh.
E galera, tipo, como os survivals, coisas, quer dizer, como o município, tipo, não conseguiu chamar o exército, coisa, eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam fazer uma coisa rápido, antes que os caras literalmente destruam tudo a cidade. Porque se eles esperassem a guerra acabar, para aí sim o exército vir, demoraria 1000 anos. Portanto que vai ter algumas rodadas especiais que vai ter policiais ajudando a gente. Porque a nossa cidade também está envolvida um pouquinho na guerra. Já está bem envolvida. Eu não posso falar mais sobre essa guerra porque por dois motivos. O nosso jogo, ele ainda está em fase de criação. Não tem muita coisa para eu dizer. Mas o nosso jogo, eu garanto que ele vai ser bom. Tipo, agora a gente ainda tá fazendo o design dos personagens, coisa. Não tem nada confirmado. A única coisa que eu posso confirmar pra vocês, galera, é a existência dos futuros killers. É a única coisa que eu posso afirmar. A única. Porque vai que eu falo uma coisa que... Tipo, mas eu tô aqui abrindo a conversa pra vocês. Talvez alguma coisa seja descartada, que é bem provável. Não é bem provável, não. Com certeza tem uma coisa. Então, galera, eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu sei, desculpa, eu prometi que o vídeo ia ter 40 minutos, mas realmente, desculpa, eu acho que não vai dar, porque o tempo tá bem apertado. Além que eu também tenho umas coisas pra fazer, preciso postar um vídeo, inclusive eu vou postar agora ele. E eu também vou jogar um pouquinho mais, né? Porque eu tô gostando desse mundo aqui, ó. E toda vez que eu for contar, quando eu for contar lore do jogo aqui pra você, eu vou estar com esse mundo de Minecraft. Ou talvez eu esteja contando a lore jogando outro jogo. Ou seja, eu literalmente só vou terminar aqui a casa daí. Então é isso. Não esquece de comentar. Deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Falando isso, falou galera!